Bênção. Amados, glórias, né? Glórias quando Jeremias nos convidou para dividir esse tempinho aqui. E então, depois de tudo que os irmãos quiserem adicionar, nos corrigir, está aberto, tá bom? Queria falar um pouquinho, creio que muitos já me conhecem, mas alguns outros não. Ronalson, queridão. Sou o Hernani, a minha esposa Cristiane, que está ali com o Marcelo Braga e a Keila, que chegaram hoje para ficar uns diazinhos aqui conosco. Uma bênção, casal maravilhoso na nossa vida, tem caminhado conosco por uma longa data. Moramos em Boston há 27 anos já. Sou de Goiânia, Goiás, e já 27 aqui em Boston, tá bom? Ali, agora apareceu elas ali. Amados, quando Jeremias propôs isso, eu tenho orado e buscado bastante, e o Senhor vem falando muito comigo, já desde o ano passado, a respeito, né, das nossas prioridades, do propósito, né, e em cima disso, o que ele me trouxe, ainda mais que hoje chegou as meninas aqui também, e mais o que o Ronalson e semana passada eles compartilhando a respeito dos jovens, né? Os jovens e os adultos jovens também na igreja e nessas prioridades em tudo, né? Ali eu queria começar aqui, lá em Eclesiastes, né? Em 11:9. Deixa eu buscar aqui. Vou ler para vocês. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos seus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então, em algumas colocam julgamento, né? Então, assim, e nisso tudo, a gente vivendo e buscando aqui, que eu tenho visto, a gente sempre tem falado em propósito, né? Porque a gente fala, o que eu tenho buscado, né? Nós que estamos vivendo aqui, o Caio indo para a faculdade, né? Hoje falando com a Marcela também, que vai estar buscando, e outros jovens, né? O que eu quero ser, né? Profissionalmente, em questões de estudos, o que eu vou fazer da minha vida, né? E sempre, né, questões de ambições, os sonhos, planos, e nisso tudo eu tenho visto que a gente sempre tem colocado nós, né? Nisso aí, colocado o propósito sendo nós, e não o Senhor. Então, mas eu também acredito que não quer dizer que devemos, sim. Eu creio que devemos, os jovens também, estar com buscar os propósitos, mas um propósito justamente no propósito de Deus em nossa vida. Então, porque caso contrário, logo tudo isso nós vamos estar frustrados, vamos estar buscando metas e novas metas, o jovem adulto, como o Ronaldo falando, né, outro dia, um casamento, né, pós-graduação, doutorado e todo aquele movimento. E até a Marcela hoje dividiu aqui conosco. Temos que, sim, estar buscando, se é um carro que está parado, não, mas ele tem que estar em movimento, e debaixo do Senhor, né? Tudo isso aí. Então, e quando a gente busca
dessas prioridades, se a gente está buscando o Senhor em tudo isso, nós vemos um mover tremendo, né? Ali, hoje, muito, que delícia, né? Tá aqui revendo os irmãos que nós participamos lá no Sertão, o João, e presenciamos isso ali na vida do Caio, né? Com tudo aquilo ali. Então, com tudo isso, o que eu vi, que eu tenho vivido e buscado? Qual a prioridade em tudo isso? A igreja, né? Fazer parte do corpo, né? Ser parte da igreja, ali com o corpo, e as prioridades. Hoje, no caso nosso, né? A minha prioridade, depois do Senhor, é a minha esposa, os meus filhos, né? O Caio, mas, em primeiro, a igreja. Então, e aí, continuando em cima disso ali, quando for uma passagem ali, olhando em Eclesiastes 12:1, que ele fala, né, para na mocidade a gente se preparar para isso. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos das quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Então, assim, nosso tempinho aqui é muito rápido. E o Marcelo, ali agora, acabou de compartilhar algo até a respeito da maçonaria, e alguns irmãos, eu acho que o Marcelo, a gente estava falando, porque meu pai é maçom. E ele teve um AVC, e eu tive uma oportunidade tremenda de gastar lá uma semaninha com ele, e justamente isso, que falando do Senhor, né? O Marcelo teve um tempinho, depois ele pode testemunhar também, num avião com um maçom, e falando do Senhor para ele, e orando. E como que o tempo aqui é como soprar, né? Que hoje ele está lá acamado, ele, né, já tem ali, e hoje, né, ele não pode, como está falando aqui na palavra, que o tempinho já está chegando nisso tudo para ele, já está, e ele não conhece o Senhor. Então, eu tive a oportunidade de compartilhar e continuamos orando por ele, para que o Senhor faça um milagre na vida dele, mas é justamente isso aí, falando que nós nos prepararmos na mocidade que para a velhice, porque a morte é iminente, né? Então foi um tempo assim muito tremendo em tudo aquilo ali. E continuando aqui, e lá em Eclesiastes 12:14, é muito tremendo nisso aí, que falou muito comigo esses dias que a gente tem buscado isso. Ali ele fala: além disso, meu filho, atenção, produzir muitos livros é algo que não tem fim, e estudar demais deixa o corpo esgotado. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão: teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Por que Deus levaria a juízo tudo que foi feito e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal? Então, o Senhor, ele tem um propósito tremendo em tudo isso, mas é o que a gente falando para nós buscarmos, né, nele, né, que se a gente buscar todo esse propósito debaixo dele, isso aí é o que nós temos na nossa mocidade, e até nós
temos que estar buscando e seguir os mandamentos do Senhor nessa questão. Então, em outro aqui, lá em Josué 1:9, pegar aqui. Ele fala: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ah, Isso, quando nós passamos por tremendas provações e lutas, falou muito comigo isso aí, né, do que o Senhor, ele nos encorajando, né, e trazendo para não nos desanimar nisso, com essas provações que nós temos vivido nisso. Então, que às vezes nós ficamos desanimados, desiludidos, né, com tantos obstáculos, com lutas, né, preocupados muito com o amanhã, nisso e tudo, né, com metas, né, aí no Brasil, vestibulares, né, muitos têm, acho que é o Enem, aqui nos Estados Unidos é o GPA, né, na preparação, nós adultos, né, com obrigações, tanto trabalho, responsabilidades aqui, mas o que o Senhor falou muito comigo nessa passagem é que, mais uma vez, ele confirma por onde nós andarmos, ele vai estar conosco nessas caminhadas nossas. Então, foi tremendo essa passagem que eu tenho visto. Continuando aqui, em Salmos 119:1, ele fala: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Olha, isso aí, o Senhor falou muito comigo essa semana em questões de trabalho, em alguns problemas que nós tivemos aqui, e que eu estava meio desanimado, mas que o Senhor trouxe à luz tudo, né? Então, uma vez que nós estamos aqui, né, trilhando no caminho reto, andando na lei com o Senhor, ele vai cuidar de tudo. E ele cuidou em vários detalhes essa semana em questão de trabalho aqui conosco. Então, assim, foi um tempinho que o Senhor vem trazendo para mim, maravilhoso essa semana, que é algo que, quanto mais a gente tem buscado nele, ele tem guardado tudo isso, né? Uma outra passagem que eu estava meditando era lá em Colossenses 4:5-6. Ali ele fala: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ah, e essa palavra temperada é algo assim que hoje tivemos uma situação e a Cristiane veio e falou: me perdoa,
por isso que nós estávamos com a situação aqui com uma pessoa que nós trabalhamos, um amigo, e nós temos que estar sempre vigiando, porque essa palavra temperada, com sabedoria, para dar qual que é o testemunho, né, que nós vamos dar nisso aí. Então, foi algo que a gente tem trabalhado muito em nossas vidas, essa questão, né? Qual que é o testemunho que nós temos dado para os irmãos ou para os companheiros de trabalho. Então, foi algo que eu tenho guardado muito para tentar andar na sabedoria com tudo isso, porque é o testemunho, né? É o nosso testemunho que que eles estão vendo nisso aí. E ali também em Coríntios 10:31, o Senhor aqui falando, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Ah, isso, aqui com o Caio, nós temos tentado passar tudo isso e viver, e justamente isso, porque se a gente não ficar e não viver tudo isso na glória do Senhor, para Ele, tudo é em vão, né? Então, porque a gente pode o inimigo vem e ataca, né? Em várias formas diferentes, que ele é muito sutil. E com isso ele vem. Às vezes muitas coisas ele vem trazer. Deixa eu tirar isso aqui. Ok. Perdão, que entrando algumas mensagens aqui. Muito sutis nessas questões, e isso aí é algo que nós temos tentado viver e buscar na nossa casa aqui, porque tudo tem que ser para glória e honra do Senhor, isso aqui dali. Ali também em Filipenses 4:13. Deixa eu buscar aqui. É, é algo que nós já conhecemos bastante, né? Todos nós temos muito hábito de estar sempre repetindo essa, esse versículo que é tremendo em nossa vida, que, mas que às vezes a gente se esquece em questão de realmente saber que Ele que nos fortalece ali, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, em várias situações, né, quando estamos vivendo, eu mesmo tenho esquecido disso, não tenho buscado no Senhor para saber que Ele que está ali para mim, Ele é o meu sustento, né? Ele é o nosso esteio em tudo isso. Então, amados, tudo isso, quando eu busca esses propósitos, as prioridades, o Senhor cuida de todas as coisas, né? Para nós, principalmente, eu digo que, às vezes, por algum tempo, nós não temos deixado a minha casa ser a prioridade, o Senhor
como prioridade e o propósito. E já há algum tempo a gente já buscando isso, eu tenho visto que o Senhor tem feito milagres em nossa vida, comigo, com a Cristiane aqui, com o Caio, com a minha filha, a Melissa, também. Então, de tudo que ele tem feito em nossas vidas, entende? Então, assim, tem sido, esse ano foi um ano maravilhoso, ali, que vivemos tudo isso no sertão com os irmãos, um prazer tremendo de ter tido, né, essa honra de compartilhar, de gastar esse tempinho com os irmãos lá no sertão, e o que o Senhor fez e continua fazendo na vida, nossa vida, na vida do Caio, o milagre que ele fez na vida dele lá, e continua fazendo até agora, e preparando ele, né, para a próxima jornada. Então é algo que, assim, eu tenho compartilhado com ele, nós temos dividido bastante essa carga, com o Vince também. Então, em tudo isso, e foi algo que o Senhor me falou muito esses dias a respeito disso, principalmente, né, com os jovens e os adultos que estão buscando, né, um casamento, e é para nós também, principalmente para mim, na minha vida. Então, eu fico muito grato, Senhor, por tudo isso ali. E se os irmãos quiserem compartilhar, quiserem adicionar algo, né, nisso aí pode estar aberto, nos corrigir, estou aqui para, né, os irmãos trazerem algo, pode estar compartilhando conosco, que é muito, muito tremendo isso aí, tudo que ele fez na minha vida e continua fazendo. Tá bom, amados? Amém. Glória a Deus. Eu só quero compartilhar logo aqui um versículo, porque desde quando você começou a falar aqui, o Senhor me falou esse versículo hoje, e eu fiquei pensando muito nele. Está lá em Lucas 12, de 16 a 21, quem quiser acompanhar aí, e bate assim com o que você falou aí, né? E assim, foi tremendo que eu gosto, eu fico lá no sítio e coloco o pendrive lá da Bíblia falada, e quando estava falando esse versículo, o Senhor me falou muito. Amém? Lucas 12, 16 a 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho aonde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstituí-os maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E ainda, então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Glória a Deus. Quando o Hernandes começou a falar aí, né, dos jovens, e nós também, às vezes, né, nós ficamos preocupados, nós ficamos, às vezes, precisamos, né, fazer algumas coisas, mas também nos preocupamos muito, né, com os bens materiais, às vezes, e às vezes estamos construindo para quê? Então, assim, nós precisamos ter uma medida. Não estou falando que a gente não pode trabalhar, não estou falando que a gente não deve trabalhar, mas a gente tem que buscar a medida do Senhor, a medida do reino de Deus. Até aonde nós devemos ir? Até quando nós devemos ir, né? E me tocou muito aí, Renato, o que você falou, né? Amém? Glórias, Jeremias, amém. Tremendo isso aí. Isso aí é algo assim. Quando eu tive esse tempinho de estar ali e cuidar do meu pai com esse AVC que ele teve no começo do ano,
E isso aqui que você falou, isso foi o que ele viveu, entende? Eu fiquei ali com ele no hospital, e justamente nisso aí, quando nós ficamos preocupados com tudo isso, né? Com as coisas materiais. E ele chorou, chorava, que eu acho que ele estava aqui vivendo justamente aquilo ali onde estava aqui, né? A respeito de insensato, né? Cadê aqui? Insensato, esta noite repetirão a tua vida e o que tens preparado para quem será. Então, assim, eu vi naquilo ali, porque é algo que estava compartilhando com o Marcelo mais cedo. Eu sou filho, o que ele tem, os jeans dele e da minha mãe, sou eu. Então, glória a Deus pelo Senhor de estar fazendo na nossa vida, porque eu me vi ali, entende? Ele ali saindo do hospital, e eu acho que ele viu que ele poderia estar saindo de uma outra forma, que o Senhor tinha mais algo a mais para a vida dele, né? E muitas vezes a preocupação dele era justamente coisas materiais, o carro, né? Ninguém pode pôr a mão no carro dele e outras questões de materiais dele, que eu peguei e orei muito justamente. Então, assim, isso que você falou aqui me fez reviver muito tudo isso, né? Para que estava edificando tudo isso. E eu peguei orando com ele e falei: pai, o Senhor tem um propósito na sua vida, porque você está aqui, ele está te segurando aqui, você tem algo para resolver aqui, nós temos algo, ele tem um propósito maior em tudo isso. Mas, orando e tudo, ele ainda não se entregou ao Senhor, mas essa aqui, justamente, você colocou aqui, Jeremias, vem justamente o que eu vivi lá com ele, que eu vi, e glória a Deus pelo que o Senhor tem feito na minha vida, para que eu não seja meu pai amanhã, né? Que justamente, acho que tem até uma passagem que quando um rei, ele, eu não lembro qual era o rei, que ele estava ele já sabia que morrer, e ele pegou, chamou todos os médicos, eu acho que alguns irmãos já devem conhecer, e mandou juntar todos os médicos, toda a fortuna dele, esparramar toda a fortuna dele até onde ele seja enterrado, e que a mão dele ficasse para Alexandre o fora. Grande. Isso. Então, justamente para fora do caixão. E perguntaram para ele: rei, por que disso? Assim, olha, isso aqui é para mostrar para vocês que nem todos podem juntar todos os médicos aqui, vocês estão vendo aqui, e eles não foram capazes de me salvar. Eles não foram capazes de salvar a minha vida. E isso, toda essa minha fortuna aqui, que vai ficar aqui, vai ficar na terra. Eu não vou levar nada comigo. E a outra questão dele era a questão da mão, que ele, mão de fora, ele falou: do jeito que você vem, você vai embora de mão vazia, não vai levar nada. Então, assim, foi algo tremendo, e que eu tenho buscado muito nisso aí, tenho tentado muito, orando pelo meu pai, buscando para o restinho do tempo que ele tem aqui, que ele venha conhecer o Senhor, né? Essa questão justamente da maçonaria que o Marcelo colocou hoje, me lembrou totalmente ele, que ele está nos últimos graus, eu não sei nem como é que fala, o que é, mas o grau dele é alto na maçonaria. Mas que ele vinha ter uma
experiência tremenda no Senhor e entregue a vida dele para isso antes dele partir. Então, glória a Deus por isso aí, tá bom, Jeremias? Mas eu acho que era isso, amados, que o Senhor falou comigo, tem falado comigo esse tempo a respeito de tudo isso, na questão de propósitos, as nossas prioridades e principalmente buscar o Senhor, né? Edificar Ele na minha casa. Amém. Outra palavra que eu ouvi, vou te entregar agora também, se creres, João 11:40. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, Deus vai fazer. Amém? Amém. Deixar o espaço aberto. Eu acho que o Marcelo está doido para falar, mas quem quiser falar, fica à vontade aí. Tem que falar, né, Pode... Jeremias? Não pode reter, não, né? Não pode reter, não. Lembrar disso, assim, é tremendo aí que o Hernani está compartilhando e nos anima a lembrar disso quanto e foi a mensagem principal ali com aquele senhor que eu gastei ali umas 3, 4 horas no voo dessa madrugada, que foi falando que Jesus é suficiente. Então, muitas vezes, até nós, no nosso coração, nós colocamos Jesus e começamos a nos esforçar para fazermos tanta coisa, achando que aquilo é que vai nos trazer o resultado. Os jejuns, as orações, o serviço, né? Tudo que a gente faz aquilo como se tudo isso parece que no nosso coração, às vezes, tem um valor como se isso fosse um complemento, que essas coisas vão fazer com que a vontade de Jesus aconteça. E a gente precisa, apesar de que todas elas são boas e são regadas de um sentimento, de um coração, de uma intenção, de um quebrantamento, a gente tem que lembrar que Jesus é suficiente. E que é pela misericórdia dele, pela bondade dele, que ele tem feito essa obra tremenda na casa do Hernani, da Cris, né? Então, uma história de muita perseverança, né? Então, uma perseverança diante de tantas lutas, dificuldades, aflições, traições, sabe? E coisas que vai se passando e que realmente é só Jesus que é suficiente, né? Para manter, para revelar, para quebrantar, para também mostrar o coração deles errado em situações que houveram. E o posicionamento deles de reconhecer, de voltar atrás, de perdoar, né? De se humilhar. Então, não que qualquer uma dessas ações pudesse promover a vontade de Deus, mas, na realidade, é o resultado da vontade de Deus, né? Dentro deles e dentro de nós também, né? Então, falava para aquele cara da maçonaria, né? Ele falou, o que você conhece da maçonaria, né? Eu falei, não conheço quase nada, mas eu conheço uma coisa só, que me faz não apoiar, que me faz desincentivar qualquer movimento de qualquer pessoa nesse sentido. E eu falei, olha, tem os halls da maçonaria lá, e isso quem me contou foi alguém de dentro, e que tem Buda, Maomé, Mao Tse Tung, pessoas que são consideradas como trouxeram pensamentos importantes, algumas sabedorias, etc. E lá também tem Jesus. E, na realidade, eu perguntei para aquele homem, você sabe por que Jesus foi crucificado? Ele falou, poxa, ali provocou ali um movimento político, veio para tirar toda aquela onda ali política e religiosa da situação. Eu falei, é verdade, ele causou um pavarosse ali todo. Mas, na realidade, foi algo que ele falou. Ele chamou Deus de Pai. E não foi um Deus de Pai como a gente chama Deus Pai, mas ele chamou como alguém, como se fosse alguém do sangue, né? Da mesma natureza. E aí foi a blasfêmia para os judeus, né? Então, como pode esse ser humano, fala que tem a mesma natureza do Deus Altíssimo? Porque Jesus é Deus. Então, eu falei ali para o rapaz, quando a partir do momento que a gente entende que Jesus é Deus e ele de fato é, você não pode mais compará-lo com nada. Você não pode mais botar criatura qualquer que possa se comparar ao Criador, né? Então, infelizmente, o apóstolo João fala isso, que aquele que não confessa Jesus como Filho de Deus, como Senhor, ele é o espírito do anticristo. Então, e ali o rapaz parou, e já com os olhos ali cheios de lágrima, entendendo, ouvindo aquilo ali, e aí a gente seguiu a conversa, já ele numa posição aberta,
E a gente precisa lembrar disso, né? Então, esses textos todos que o Hernani compartilhando, um depois do outro, para nos reafirmar disso, Jesus é suficiente, Deus é suficiente nas nossas vidas, né? Acima da morte, da circunstância, da incredulidade, né? Quantos anos o Hernani enfrentando isso com o pai, com a família? Eu creio que muitos de nós têm uma história, às vezes, parecida com pessoas da família. Meu pai morreu, creio que ele se converteu nas horas finais dele, mas ele teve uma vida de impiedade, de álcool, de vícios, né? Entregue a tantas coisas. E por muitos anos a gente passa clamando ao Senhor, orando, dando testemunho, servindo. Mas a gente tem uma esperança, que é esse Jesus que é suficiente, né? Foi suficiente para nós, tem sido suficiente para nós, e ele vai ser suficiente para os nossos queridos, para pais, mães, para irmãos, parentes, amigos, aqueles que estão ao nosso redor, que a gente precisa testemunhar desse Deus maravilhoso, né? Jesus como Deus, não Jesus como mestre, psicólogo, líder, aquele que moveu multidões. Não, nós estamos falando de Jesus, Deus, Criador, aquele em quem tudo subsiste, através de quem tudo foi criado, né? Então aí a coisa muda de desenho, né? E a gente não pode ter nada ao lado de Jesus, porque ele é incomparável e ele também é suficiente, né? Então, amém. 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 Aleluia. Amém. Eu queria só, primeiramente, agradecer a Hernandes por essa palavra maravilhosa que traz um alento para o nosso coração. E eu me identifico muito com essa palavra porque eu também vivi isso um pouco com meu pai. Meu pai era espírita e, pela misericórdia do Senhor, ele foi alcançado, né, numa visita a uma região lá de Juazeiro da Bahia, que a gente é baiano. E nessa visita ele encontrou alguns irmãos e ele, por fumar muito, ele fumava duas carteiras de cigarro por dia. Então ele tinha um pigarro muito forte, os irmãos oraram ali e ele não acreditava na oração de crente, né? Ele até na hora zombou e disse: se esse Deus de vocês me curar, eu vou visitar ele, né, no domingo. E aí os irmãos oraram e ele foi curado desse pigarro, a ponto dele não lembrar de fumar o dia todo. E quando chegou a noite, minha mãe na época tinha um restaurante, e aí ele foi botar o cigarro na boca, e quando botou o cigarro na boca ele vomitou. E ali ele reconheceu Deus como, né, soberano, e aí ele foi visitar a igreja no domingo e entregou sua vida a Jesus. Quando foi passando-se o tempo, a gente foi vendo a transformação de meu pai, onde era um homem incrédulo e virou a chave ali e ficou um homem extremamente apaixonado por Deus e se dedicou à obra, plantou ainda na sua caminhada 3 igrejas. E quando foi no ano 2020 para 2021, na virada de ano, foi o único ano que eu não passei com ele. Todos os outros anos a gente passava a virada do ano em família. E esse ano eu decidi não passar com eles para estar no campo missionário. E em fevereiro ele faleceu. Para a gente foi uma perca assim repentina, foi no Covid-19, ele pegou o Covid e em 12 dias ele morreu. E ficou assim um vazio muito grande no nosso coração, porque, principalmente para mim, né, que todos os anos a gente passava junto, e nesse ano eu decidi não passar. E isso traz uma reflexão para a gente em termos do ativismo que a gente tem às vezes no próprio ministério. A gente coloca tantas coisas às vezes no lugar da família e algumas decisões elas podem nos custar muito caro. Eu, como foi dito aí, né, alguns me conhecem como um trator, né? Estou sempre plantando igreja e avançando, mas Deus tem me feito pensar muito até onde isso tem agradado de fato ao Senhor, até onde de fato nós estamos contribuindo com Deus, tendo em vista que o nosso primeiro ministério é a nossa família. E essa reflexão ela é muito oportuna para que a gente, como ministros, como líderes, como pastores, de fato enxergue o nosso primeiro ministério como a nossa família. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra de Luciano Subirá e ele falou algo muito interessante. Ele disse: se você detecta algum problema na sua família, pare tudo e resolva, né? E talvez aí está o nosso desafio como ministros, de parar tudo para cuidar do mais precioso que Deus nos confiou, que é a nossa família, né? Então,
Obrigado pela palavra, Hernandes, e eu me aproprio dessa palavra e tenho buscado vivê-la, né, integralmente, cuidando da minha família e dos meus filhos, para que a obra primeiro seja na minha vida e aí, né, eu consiga contribuir naquilo que Deus tem para fazer no seu reino. Amém, querido. Glórias. Obrigado, né? Me sinto honrado de estar aqui com irmãos tão preciosos, né? Que faz parte da nossa vida, né? O Marcelo, que tem caminhado conosco aqui já há quase 15, 13 anos, eu creio, aqui na América, e já sabe, né? Muito como precioso, né? Que já saiu lá de Nova York, New Jersey, para vir tratar na nossa vida aqui. Glória a Deus por esse homem. Então, é muito precioso, né, todos os irmãos aqui, e que o Senhor continue fazendo isso, esse trabalho em minha vida, na minha casa. Gente, João Batista está ali agoniado para falar, tem que deixar. Não, que eu vou ter que sair agora, que eu tenho uma reunião agora às 20h30. Falta 7 minutinhos, mas eu não posso sair daqui sem antes dizer, primeiramente, que o Plínio não é um trator, é um desbravador. Esse é o termo mais correto, né? O que desbrava. Eita, glória! Gosto muito desse termo, desbravador. E o Hernanes, glória a Deus, Hernanes, pela palavra. Eu já vivi esse contexto aí que você viveu. Inclusive, eu já até um tempo atrás, quando você compartilhou a respeito do seu pai, eu pude compartilhar com você algumas experiências baseado na palavra do Senhor, né? Que a palavra do Senhor que é o nosso parâmetro, né? É a palavra que nos dá sustentação, né? A própria Bíblia, a própria palavra de Deus nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Então a gente tem que contar e crer piamente que a palavra, ela de Deus, ela vai surtir efeito na nossa vida, porque são promessas do Senhor, né? Outra coisa linda que Deus nos fala: ser salvo tu e tua casa. Nós temos que estar sempre atentos com as promessas de Deus para nossas vidas, que muitas das vezes, com o nosso dia, no cotidiano do dia, nos afazeres do dia, nós muitas das vezes até esquecemos dessas coisas, essas verdades, que tem que estar sempre caminhando conosco nesses momentos difíceis, né? Mas lá em 1 Pedro, capítulo 1, tem lá o 22 e o 23, mas eu vou me deparar aqui no 24. Os irmãos podem ler os 3 versículos, mas eu vou dizer só o 24 aqui, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, que diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Está se referindo, né, à carne, o ser humano, né, a pessoa. Aí no versículo 23 fala assim: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A palavra que você liberou para o seu pai, né, palavra de Deus, ela vai permanecer na mente dele. E essa palavra que foi gerada no Espírito, porque você não falou de uma forma assim, você julgou a palavra, não. Ela foi primeiramente gerada pelo Espírito Santo do Senhor no seu coração e você trouxe essa palavra para o seu pai. Essa palavra, ela vai surtir efeito. No seu devido tempo, ela vai se frutificar. E você vai se surpreender como Deus é maravilhoso quando nós lançamos a palavra por fé. Amém, meu amado? Então, nós estamos nesse contexto de vida aqui nessa terra, que enquanto nós estivermos aqui, é a palavra de Deus que tem nos dado sustentação, né? Em como nós vamos fazer a obra dele, do próprio Deus, que às vezes nós fazemos a obra afoitamente, né? Querendo nas forças dos nossos braços. Muitas das vezes nós vamos agir afoitamente como marido, afoitamente como pai, afoitamente como filho, afoitamente como um empresário, né, como um operário. Então, tudo tem sua medida, como você mesmo falou. Tudo tem a sua medida. E
interessante que esse mundo vive esse contexto, né, de correria, de tudo desenfreado, né, tudo agitado, né? Mas nós não podemos abrir mão dos princípios da palavra do Senhor, que é essa palavra que vai nos resguardar, né? Que vai nos ajudar a trilhar os caminhos do Senhor. Tá bom? Louvado seja o Senhor pela sua vida. Deus é bom. Não importa as circunstâncias das quais vivemos, Ele continua sempre muito bom para nossas vidas. Amém, meus amados? Foi um prazer gostoso estar com os irmãos aqui. Glorifica a Deus pela vida de cada um. Viu, Everton? Viu, Jeremias? Plínio? Te amo de coração. O Sérgio, que eu estou vendo agora. O Marcelão. Viu, Marcelão? Você e sua família, né? Mora aqui dentro do meu coração, né? Meus irmãos todos aí, né? Essa tela aqui, Rosinha. Rosinha, glória a Deus pela sua vida. Então, assim, eu fico maravilhado quando vejo esse... Nós somos guerreiros, né? Então, meu irmão, estamos numa batalha, estamos numa guerra, então não tem moleza não, queridão. É o Senhor que é a nossa força. Estamos juntos aí, tá bom? Juntos e misturados aí, para a glória do Senhor. Amém, meus amados? Fica na paz de Cristo. Um abração a todos, um beijo. Valeu? Valeu. Amém, Tchau. queridão. Maravilha te ver. Te amo, viu? Saudade de você. Amém. Amados, quem quiser falar aí, ó, fica à vontade. Mais alguém vai falar? Senão eu vou pedir o Everton para orar, agradecendo esse tempo. O João já saiu correndo. Amados, como é bom, né, ouvir essa palavra. E, Hernandes, você falou algo que a gente precisa estar atento, né, com os nossos jovens, né? Questão de faculdade, questão de estudo. Como o mundo tem atraído cada vez mais com algumas situações, algumas, como se diz, algumas situações que levam eles a querer mais aquilo, né? E acaba mesmo esquecendo daquilo que é verdade, né? Que é Cristo. Que a palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. E eles estão sendo envolvidos, não é ilícito, mas da forma que está sendo envolvidos, às vezes estão esquecendo algo tremendo, que é Cristo Jesus, né? Como nós temos visto, eu creio que não é só aqui em São Luís, né, mas eu acho que em todo o Brasil, como nós temos visto jovens se empenhando tanto em crescer profissionalmente, cristãos, homens de Deus, mas querendo crescer tanto profissionalmente e esquecendo aquilo que é verdadeiro, que é Cristo Jesus. Essa palavra, assim, está vendo, eu estou até, como se fala assim, esses dias eu estava conversando com os irmãos, quando eu cheguei de viagem, e eles falaram assim, Everton, traz uma palavra salva para nós, daquilo que Deus tem, e justamente essas palavras que você falou aqui em Eclesiastes foi a palavra que Deus me deu para falar com os jovens. E eu estou pegando aqui o gancho disso que você colocou, anotei aqui, para que possa, assim, impactar esses jovens. Nós precisamos impactar os jovens da presença de Cristo na vida deles, né? Eu creio que os jovens estão sendo, assim, minados demais, né? Pelas coisas do mundo, né? Que você tem que estudar para você crescer, para você ser alguém na vida, esquecendo que nós só somos na vida com Cristo Jesus, não existe outro. Não existe o suporte maior, aquele que nos resgatou, né? Como é lindo ouvir essa palavra e ver tantos irmãos empenhados nela. Glória a Deus, querido. Glória a Deus pela palavra. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos a Ti, Pai, por esta palavra, Senhor Deus, que venha cair em nosso íntimo, Pai, para que nós possamos, Pai, trabalhar os nossos jovens, a nossa família, tudo em Ti, Senhor Deus. A cada dia possamos respirar essa palavra, Senhor, e buscar sempre, Senhor Deus, a glorificar e exaltar Teu santo nome. Nunca esquecer, Pai, que o Senhor é o único e Senhor verdadeiro, Pai. Que não possamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas possamos viver firmes,
o foco em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela vida do Hernandes, pela vida da tua família, Senhor Deus. Cuida dele ali, Senhor Deus. Cuida da sua casa, Senhor Deus. Transborda aquele lugar da tua presença, Pai. Nós assim abençoamos todos naquela casa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esta palavra. Continua a falar conosco durante esta noite ainda, Pai. Ministra em nós esta palavra, menos dormindo, Pai. Possamos sentir a tua presença, ministrando essa palavra em nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, queridão. Amém. Glória a Deus. Amém. Marcela tão Ô, Marcelo, já fez a inscrição? Não foi meu, não, acho que é o do Binho aí. Amém. Beijão para todos, viu? Amo vocês também. Boa noite. Tchau, Boa noite, Jeremias. Abraço. Rosinha, prepara meu lugar na tua Abraço, casa, Rosa. tô chegando. Everton. Olha, coisa boa. Pode vir. Marcelo, faz sua inscrição, hein? Acho que ele já foi, mas eu vou passar o recado. Obrigado, Hernani. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Falou, querido. Um abraço.